Bem, a gente está de volta aqui com o nosso programa especial Eleições 2022 aqui no canal Viver Brasil, com o objetivo de escutar os candidatos aí ao governo de Minas. E aí a gente está tendo a oportunidade de entender sobre os principais pilares que movem aí uma candidatura à liderança máxima de um estado como Minas Gerais. A gente falou aqui com a Vanessa Portugal, que é candidata pelo PSTU, já teve várias passagens aí na nossa caminhada política em Minas Gerais e agora está se dispondo mais uma vez a essa missão de concorrer às eleições em 2022. Falamos sobre agronegócio, saúde e infraestrutura no primeiro bloco. Agora nós vamos falar sobre geração de empregos, drogas, mulher, vocações regionais, educação e segurança. Mas antes de começar nesses temas, minha prezada Vanessa, como é que foram essas várias incursões aí nas eleições nos últimos anos? O que você aprendeu com isso? Quais foram as candidaturas que você se dispôs a participar? E aí a gente volta com os temas pilares. Eu fui candidata a diversos cargos distintos, né? Desde prefeitura, algumas vezes ao parlamento e ao governo de Minas. Nós participamos do processo eleitoral não porque nós acreditamos que as coisas vão mudar via eleições, porque nós não acreditamos em salvadores da pátria. E eu também não me apresento como tal, né? O que nós acreditamos é na organização, na luta dos trabalhadores para enfrentar um sistema que nos massacra e para construir uma outra sociedade. O socialista no nosso partido não é por acaso, nós acreditamos mesmo nisso e defendemos mesmo nisso. A riqueza precisa ser socializada. O trabalho já é socializado. Porque você pode nada fazer é produzido... uma explicação para as pessoas o que é o socialismo? O que é essa parte que carrega o partido? Esse nome que carrega o próprio partido. Nós acreditamos que a humanidade é capaz de construir um sistema, uma sociedade onde a riqueza seja distribuída entre todos. Porque vejam, como eu disse antes, a produção da riqueza é coletiva. O dono de uma fábrica não produz o produto final da sua fábrica, né? O dono do latifúndio não é ele que produz o produto final daquela terra. Existe um conjunto de trabalhadores que atuam juntos e que produzem a riqueza. Qual que é o problema? O resultado dessa produção não é absorvido ou usufruído de forma coletiva e precisa ser. Isso é que é o socialismo. É esse o modelo de sociedade que nós definimos. Agora, para fazer isso, precisa ter estruturas e organismos de poder onde o conjunto da população trabalhadora se organize para isso. Que não seja um poder descentralizado. Isso precisa acontecer. Precisam ter conselhos populares, precisam ter organizações de base dos trabalhadores que tenham poder de fato sobre o Estado. E é isso que nós defendemos. E numa realidade dessa, por exemplo, a parte, vamos falar, a parte capitalista, ela morre, ela dissolve. Porque, por exemplo, se tudo é dividido entre todos, não há diferença entre quem empreende, entre quem comanda algum tipo de organização ou de empresa, correto? Correto. Não há diferença. E como é que você difere sobre as capacidades de trabalho? Não tem diferença nenhuma? Pode ter. Pode ter pessoas que sejam mais especializadas e que realizem trabalhos mais especializados, que tenham dedicação a um certo trabalho por um determinado tempo, que talvez devam ter um ganho maior. É possível então isso. Existe essa ideia. É possível isso. Essa ideia precisa ser construída coletivamente, né? As pessoas que já escreveram sobre o tema admitem essas possibilidades. Agora, hoje, o que não dá para acontecer é o que nós vivemos hoje. Porque não é que hoje tem diferenças. É porque hoje você tem a maior parte da riqueza, mais de metade, da metade da riqueza do mundo, concentrada na população, em 1% da população, né? E a ampla maioria da população vivendo com 10% da riqueza. É isso que nós temos hoje. E existem hoje exemplos de países socialistas que funcionam? Não existem exemplos de países socialistas. Não. Não existem não tem exemplos nada hoje que funcione no mundo. Não é que funcione, é que não tem. Não tem. Não tem o socialismo implementado no mundo. Entendi. Outra coisa é as pessoas dizerem que são socialistas, não significa que sejam, né? Não tem exemplo de países socialistas Mas no mundo. vocês, do PSTU, acreditam que esse seria o melhor modelo?
É por isso que vocês trabalham e acreditam. Que esse é o único modelo construído e idealizado em que engloba o conjunto da população. Está claríssimo e acho que valeu essa rápida introdução aqui. Sim. Vamos lá. Geração de empregos, drogas e mulher. Tá. Geração de empregos. Aqui existem duas questões. Uma que eu já falei lá atrás, né? Nós temos que enfrentar um lugar na divisão internacional do trabalho que foi nos dado, né, na divisão internacional aí do mundo capitalista que foi dada ao Brasil, que é o papel de exportador de commodities. Tem que ter um enfrentamento para que o país volte a se industrializar. E só o Estado pode fazer isso, porque a iniciativa privada nunca fez em lugar nenhum do mundo, né? Ela chega, destrói, leva embora e depois, quando ela acha que não vale a pena, vai embora também. Isso é muito importante, né? Porque a indústria tem uma capacidade de gerar de emprego muito maior do que os setores que têm a base em commodities, né? Empregos de maior qualidade, esse é um primeiro elemento importantíssimo. O Estado precisa de imediato de um plano de obras públicas que empregue pessoas. Agora, não é um plano de obras públicas só para empregar pessoas, né? No outro momento, falei pouco sobre a questão da infraestrutura, né? O Estado precisa muito investir em infraestrutura. Nós estamos vivendo um sistema não que infraestrutura sejam só estradas, né? Mas é parte disso, né? De destruição da malha rodoviária e sem nenhum investimento na malha ferroviária, né? Então, é um problema, é preciso um plano de obras públicas que gere emprego e é preciso uma luta que parte do Estado de Minas Gerais, mas não é só dele, pela redução da jornada de trabalho para 6 horas, no mínimo. Por quê, gente? Se o processo de mecanização é capaz de gerar mais riqueza, por que as pessoas não podem trabalhar menos e mais pessoas trabalharem? Claro, sem redução salarial, porque os salários já são muito baixos, né? Isso é uma necessidade imediata no Estado e no país, né? Nós temos que discutir o pleno emprego. O direito ao emprego é um direito essencial, né? A pessoa tem que ter o direito de trabalhar para sobreviver, né? Isso não pode ser condicionado a um mercado, se a pessoa tem ou não o direito à própria vida, o direito a se manter, a se sustentar, né? Então, acho que essas são medidas concretas que poderiam gerar um emprego. E quando a pessoa não quer trabalhar? Olha, quando a pessoa não quer trabalhar, eu acho que isso é um exemplo tão pontual, são exemplos tão específicos e tão pontuais que não existe uma necessidade de política pública para quem não quer trabalhar. A realidade que nós temos hoje é uma massa de pessoas que querem trabalhar, que precisam trabalhar e que não tem emprego para elas. Porque a estrutura do sistema foi feita para deixar uma massa de desempregados mesmo. Porque aí eu posso explorar bem quem está empregado e ameaçar bem quem está empregado para que ele não reclame, porque se ele reclamar, ele entra na fila do desemprego. A realidade do Brasil não é um conjunto de pessoas que não querem trabalhar. Claro, tem um conjunto de pessoas que não têm condição de trabalhar. Isso é outra realidade. Outra realidade. Mas ele é muito miúdo na esfera total do que nós temos hoje. 60% das pessoas em idade de trabalhar em Minas Gerais ou estão desempregadas ou estão em subemprego. Então a política pública tem que pensar nisso, né? Nessa realidade macro. No caso, vamos falar desse processo socialista, qual o valor, por exemplo, do empreendedor? Do empreendedor que arrisca sua vida, que arrisca o patrimônio que tem, que arrisca, enfim, o que construiu. Daí não tem mais efeito, correto? Qual que é o percentual de empreendedores que arriscam coisas no Brasil e que sobrevivem? Não, eu não sei os dados exatos, mas eu conheço muito empreendedor que a realidade dos empreendedores no Brasil, a vida para poder dar certo. A realidade dos empreendedores no Brasil que arriscam a vida, falem. Uhum. Porque as pequenas e médias empresas no Brasil, falem. E nós estamos falando aqui dos grandes bilionários. Bom, primeiro, que a maioria da história dos grandes bilionários tiveram grandes heranças. E vamos lá, a maioria dos grandes bilionários que ganham os recursos do Brasil, nem no Brasil estão. Não, mas não estou falando dos bilionários. Estão fora daqui. Eu estou falando de pessoas com capacidades e com realidades médias, pequenas. Um cara que fatura R$1 milhão por ano, R$100 mil por mês, emprega lá 5 pessoas. O outro que fatura R$5 milhões por ano, R$500 mil por mês, emprega lá mais 30 pessoas.
essas capacidades dentro de um processo socialista finaliza-se, acaba-se? Mas qual que é a capacidade? A capacidade de realizar qual tipo de trabalho? De organizar uma empresa? De criar um hotel, de criar um restaurante. De gerenciar um hotel, de pensar na ideia, de construir e dividir funções, de compartilhar conhecimentos. Por que que ela não pode existir? Muito pelo contrário, ela é muito valorizada. São capacidades produtivas muito importantes. Agora, veja bem, o nosso centro de discussão não são os pequenos e médios empreendedores, né? Porque esses são parte de uma realidade que são massacrados. A verdade é essa no sistema que nós vivemos. Porque, como eu disse antes, a maioria dos pequenos e médios empreendedores do Brasil falem. Essa é a verdade. Porque são massacrados, porque também não tem política para eles. Pagam impostos muito maiores do que os grandes, do que as multinacionais, do que os latifúndios e falem, né? Então, nesse momento que nós estamos vivendo, de fato, essas pessoas precisam ser abrigadas e valorizadas. Agora, numa sociedade socialista, numa sociedade coletiva, as habilidades não são desprezadas, muito antes pelo contrário. Elas só são utilizadas de forma coletiva, né? Para o bem coletivo. E não tem problema que uma pessoa ganhe um pouco mais do que outra. Não é essa a questão. A questão é que para que alguns ganhem grandes fortunas, outros tenham que passar fome. É esse desequilíbrio que está colocado. Sim. Eu acho que esse desequilíbrio aí, ele está explícito. Eu acho que qualquer pessoa com um mínimo de sensatez reconhece que há um padrão completamente Mas ele é inerente maluco ao sistema, né? Sim, e esse aí realmente eu acho que ele precisa ser modificado e aperfeiçoado. Qual é a forma que o Brasil vai seguir, que o mundo vai seguir, certamente eu não sei, mas é uma construção diária. É uma construção diária, por isso que nós chegamos à conclusão que fracassou. Aliás, Marx já chegou à conclusão que fracassou. Porque as pessoas que gerenciam esse sistema têm muita capacidade, né? São pessoas inteligentes, que se formaram. Se elas não conseguiram resolver o problema dentro do próprio sistema, é porque possivelmente não seja possível, né? É um sistema onde a acumulação de bens passa a ser uma necessidade. Drogas, mulher. Bom, ruim esses dois nomes juntos, mas tudo bem, vamos fazer. Primeiro tema as drogas, depois a gente fala Entendi, desculpa. sobre mulher, que é a melhor parte que a gente tem na vida. Claro. Não, sobre as drogas. Primeiro, gente, nós defendemos a legalização das drogas. Não fazemos apologia sobre o uso das drogas. Entendemos qual é o problema gerado pela dependência química. Achamos que precisa ter uma política de Estado, de tratamento, de cuidado dos dependentes químicos, o que não tem hoje, e da família dos dependentes químicos, né? Porque tanto a família quanto o indivíduo é completamente abandonado. Existem já concepções, estudos sobre tratamentos possíveis e de boa qualidade. Agora, o tráfico de drogas é um problema enorme no Brasil. E não é um poder paralelo. É um poder que caminha junto com o Estado e que massacra uma parcela importante da nossa população e que mata uma parcela importante da nossa juventude. E ele não tem como ser combatido se não legalizar. Então, isso para nós é um elemento importante. Olha, a população trabalhadora nas periferias das grandes cidades, ela fica dividida entre a ação repressiva, a ação violenta do tráfico e da polícia, que também não atua para protegê-la, mas atua reprimindo e de forma violenta também. Isso precisa acabar. E nós não vemos outra forma de acabar a não ser pela legalização. Então, essa é uma questão que para nós é importante. Mas, como eu disse antes, é preciso sim ter mecanismos de ajuda do dependente químico, né? Ter mecanismos de conscientização da população quanto ao uso de drogas, aí tanto as ilegais quanto as legais. Porque também é um abuso do uso de drogas legais. Há um abuso do uso de determinados medicamentos, há um abuso do uso do álcool, né? Que também precisa ter políticas com relação a isso. Está claríssimo. A gente acabou de falar sobre um tema que está vinculado aí à sociedade há milênios. Sim. É um tema que não sai da onda aí. Os Estados Unidos fez uma mudança lá muito significativa a partir do governo Nixon, se não me engano, mas que foi uma guerra contra as drogas aí que não teve nenhum resultado efetivo. Ao mesmo tempo
que a gente teve essa guerra em relação às drogas sem uma resposta efetiva, e aí você tem que buscar alternativas a isso, conforme você está colocando. A gente tem um outro tema também, que é um tema que, no meu entender, prezada Vanessa, e aí eu estou colocando aqui como uma provocação e uma construção de realidade que a gente tem ao longo do tempo, no que diz respeito à mulher. A mulher, no meu entender, é a fonte da vida, é a fonte que gera a vida. E mais do que tudo, é a fonte que nos primeiros momentos nos alimentam. Então, como é que você tem vida sem uma mulher, sem a alimentação que você tem da sua mãe ali nos primeiros momentos? Então, é a base da vida humana. Não entendo como, em momentos recentes, e aí eu estou falando de 50, de 100, de 150 anos aí para trás, a mulher era tratada como um ser que não existia, não podia estudar, não podia votar, não podia se mover, não podia atuar socialmente como um integrante da sociedade. Isso para mim nunca passou na minha cabeça e eu não consigo entender o passado. Mas de toda forma te faço uma pergunta em relação ao presente. Como é que você enxerga essa evolução que a mulher teve em relação a questões, a posicionamento social, ao tratamento que passou a ter em relação à sociedade, e o que você enxerga que ainda tem que melhorar? Eu acho que não resta dúvida que a organização das mulheres gerou conquistas, né? Conquistas importantes. Inclusive um pouco a dissociação da imagem da mulher à maternidade, né? A mulher é um ser humano independente do seu potencial gerador de filhos, independente da maternidade. Embora a maternidade também deve ser encarada com determinados cuidados, né? Tivemos exemplos, inclusive, recentes, bastante trágicos com relação a isso. Então, a mulher teve conquistas, é verdade, mas numa sociedade de exploração, a opressão sobre a mulher, o machismo, em especial sobre as mulheres trabalhadoras, ela tem um papel, né? E ela é muito potencializada. Então, veja bem, como as mulheres são responsáveis pelas tarefas domésticas, elas cuidam da alimentação, da limpeza, das crianças, então elas possibilitam que elas próprias e que os homens que estão em torno dela voltem a trabalhar no outro dia e continuem a gerar força de trabalho. Uma tarefa que deveria ser coletiva, deveria ser do Estado, deveria ser do patrão, lavar o uniforme, por exemplo, garantir a alimentação, né? Pelo menos durante o período que está ali, o cuidado com os filhos, acaba ficando sobre as mulheres. E vejam bem, isso é uma economia que se faz, né? Então o trabalho da mulher é usado num processo de exploração violento. Uma outra coisa importante, as mulheres hoje, inclusive isso é um exemplo claro, né? As mulheres hoje são mais escolarizadas, tem dados estatísticos que mostram isso, mas a massa salarial é menor. Porque o machismo, toda a consciência da inferiorização da mulher permite que quando ela vá para o mercado de trabalho, ela entra fazendo trabalhos iguais aos dos homens e de uma forma mais explorada, né? O salário é menor e mais lucro é gerado para o outro lado. E essa ideia de que a mulher é propriedade, ela não acaba, né? Ela não acabou. Inclusive, ela teve um reforço no Brasil, a partir da forma como o governo Bolsonaro atuou, a partir da forma como o Novo atua em Minas Gerais, um reforço da concepção de que a mulher é propriedade. E se ela é propriedade, se ela é infantilizada, o homem tem o direito de corrigi-la, de agredir, de bater. Claro que ninguém fala desse jeito, né? Porque isso seria muito brutal. Mas existem as mensagens que são passadas e o aumento da violência no último período é muito grande. As mulheres ainda são muito violentadas, muito agredidas, né? E resultado de um conjunto de coisas. Então, para resolver esse problema, primeiro, tem que ter moradia para todo mundo. As mulheres vítimas de violência têm que ter para onde ir. Elas têm que ter o poder, a capacidade de fugir. A capacidade não, elas têm que ter condições estruturais para fugir de quem é violenta. É preciso ter trabalho, pleno emprego para todos, inclusive para as mulheres. As crianças precisam ser cuidadas pelo Estado, em escolas, em tempo integral, com qualidade, não é feita de qualquer jeito, né? Com trabalhadores concursados, profissionalizados, para atender, com espaços adequados para atender essas crianças. Tem que ter um sistema de saúde que não tenha que ficar horas na fila, porque parte das mulheres perdem o emprego por causa disso. Porque elas não têm o direito de levar seus filhos aos médicos, elas não têm o direito de levar seus pais ao médico, e elas têm que fazer isso, né? Então precisa
de um sistema de saúde que atenda. Ou seja, precisa de um conjunto de medidas que permita à mulher, de fato, exercer a sua função na sociedade dividida e não como alguém que está dependendo de outro que vai sustentá-lo. Então, isso é de fundamental importância. Mas não tem uma única medida que resolveria todos os problemas. Então, tivemos conquistas? Claro, tivemos conquistas. Mas a massa das mulheres trabalhadoras, por que eu faço um destaque? Porque para as mulheres que vivem do trabalho, que necessitam do trabalho, a situação é mais dura, né? É mais difícil. As mulheres que estão na periferia das grandes cidades, ou as mulheres que estão no dia a dia nas relações de trabalho, dependendo disso para sobreviver, a relação é mais dura e é mais difícil. Então, sim, tiveram conquistas, mas a grande massa das mulheres trabalhadoras ainda vivem numa situação muito próxima da barbárie. O número de mulheres que são agredidas por dia ou a cada hora é um sinal grande disso, né? Um alerta vermelho de que tem muita coisa para avançar, para se resolver. Está claríssimo. Em relação aos outros últimos temas que a gente vai trabalhar, eu queria que aí você fosse pontuando o que tem de plano, o que tem de pensamento em relação a essas três partes. Vocações regionais, entendendo o tamanho do estado que é Minas Gerais, as particularidades que a gente tem em relação a conexões. A gente está vinculado a 8 ou 9 estados limítrofes, então nós estamos conectados a um terço do Brasil, diretamente. O estado é o segundo maior em população, nós temos aí uma grandeza de sotaques e aromas para tudo quanto é lado. Então, te pergunto sobre vocações regionais, sobre uma parte que, obviamente, você tem domínio absoluto, educação, e, para finalizar, a segurança da população. Primeiro é isso, gente. Nós defendemos que haja um processo de formação dos conselhos populares, né, nos bairros, nas regiões. E por que isso tem a ver com vocações regionais? Porque, é claro, cada região do estado de Minas Gerais tem possivelmente vocações naturais por determinado desenvolvimento de algum tipo de atividade. Agora, nós vivemos num mundo onde o avanço tecnológico é enorme, né? Então, todas as regiões têm condições de desenvolver potencialidades tecnológicas que permitam que haja qualidade de vida para todos, né? Não dá para se dizer que existe fome, que existe pobreza em função de determinados problemas do clima ou do tipo de solo ou da natureza hídrica. Isso não se justifica mais no mundo atual. Agora, como é que se desenvolvem essas potencialidades? Precisa respeitar o que o povo de cada região, né, determina para si próprio, né? Então, esse é um elemento importante. A outra coisa, educação. É um tema importantíssimo para nós, né? Eu sou professora, mas não é só porque eu sou professora, é porque é um tema importante mesmo. Aqui tem um link muito importante com a saúde, né? Nós vivemos em Minas Gerais experiências muito trágicas, tanto com o governador, com o Zema, quanto com o prefeito da capital, que também é candidato, com Alexandre Calil. Nós tivemos lutas bastante duras dos trabalhadores da educação pela aplicação do piso salarial nacional, e cada um enfrentou de forma muito truculenta as lutas dos trabalhadores da educação. Truculenta mesmo, com espancamentos, né, pela Polícia Militar, no caso do Zema, e no caso aqui de Calil, mais recentemente, pela própria Guarda Municipal. Espancamento dos trabalhadores da educação. E por que é tão inaceitável esse tipo de reivindicação? Porque o Estado precisa economizar nas áreas sociais, para transferir o dinheiro para outros locais, né? E ao fazer isso, não pode pagar bem os trabalhadores da educação. Não pode pagar bem as professoras e os professores. Nós vivemos hoje um processo de privatização da educação pública. E isso é um problema grande, porque é uma concepção fechada de uma empresa única que vai entrar com uma metodologia pedagógica que não é adequada às comunidades escolares que nós vivemos. Porque você vai transferir dinheiro que deveria estar sendo aplicado na valorização do trabalhador e educação para uma empresa privada. E, claro, abre veias e canais de corrupção enormes nisso aí, né?
O processo de precarização das relações de trabalho, terceirização, que faz com que tenha uma rotatividade de trabalhadores na escola, o que é péssimo na relação com as comunidades escolares, na criação de vínculos. Então, tudo isso precisa ser modificado. Só vai ser modificado se tiver dinheiro. Educação é um investimento e não pode ser barato, né? Tem que ter, por exemplo, uma coisa que eu me lembrei aqui, é preciso ter ensino técnico de verdade, né? Não essa lorota que o Estado está dizendo que está fazendo, para os jovens. Agora, um jovem hoje do ensino médio, ele só consegue ficar no ensino técnico em tempo integral se ele tiver assistência, se ele tiver o que comer. Senão ele vai sair, porque ele precisa trabalhar, né? Então, tudo isso são ações integradas à educação que só podem acontecer se tiver recurso. E o Estado, do jeito como ele está, não vai ter recurso, né? Com dinheiro sendo transferido para a iniciativa privada a rodo e, enquanto isso, as áreas básicas e essenciais não são cumpridas. Segurança. Vamos voltar só na questão da educação aqui, só para a gente entender Claro. um ponto. Em relação, você falou aí sobre a questão de sustentação econômica da própria cadeia que constrói a educação. Mas eu te pergunto sobre a forma como ela é entregue para o aluno, a forma técnica que os professores vão levando essas informações e conhecimentos para os alunos. No que diz respeito a isso, você entende que a gente precisa de uma renovação das formas com que a educação é trabalhada? Claro, eu só não acho que existe um ser humano super iluminado que está em algum lugar muito longe da escola e que vai pensar uma fórmula mágica que vai conseguir fazer isso, né? Por isso que eu digo que a educação tem que ser profissionalizada. Ela tem que ter trabalhadores formados dentro dela, que recebam bem. Volume e qualidade. Não, que recebam bem e que tenham tempo para planejar a sua atividade. Que tenham tempo coletivo entre si para pensar no estudante que ele tem, qual é o melhor projeto pedagógico que ele tem, para pensar nas dificuldades de cada estudante diferente, porque as crianças não aprendem todas de forma igual. Só que isso não é um projeto mágico de uma empresa que nunca esteve dentro da escola pública, ou de uma secretária de educação que está lá sentada e que quer mostrar serviço para a televisão e não para a realidade, que vai resolver. Precisa de trabalhadores qualificados, interagindo com as crianças e com os adolescentes, claro, com equipamentos, né, com condições, mas que tenham tempo de pensar sobre aquelas crianças, aqueles jovens. Gente, os professores, as professoras, quando elas têm tempo e é dado espaço para elas de formação, são as trabalhadoras qualificadas para dizer qual é o melhor método pedagógico a ser aplicado. Não precisa vir alguém de fora que não entende nada da educação ficar inventando moda. A gente sabe fazer. Só que a gente não pode ficar tropeçando de sala de aula em sala de aula sem ter tempo para pensar, né? Tá claro. Segurança. A segurança é um conjunto de coisas, gente. A primeira coisa é que o aparato repressivo do Estado, ele não vai garantir segurança para ninguém. Ele vai continuar fazendo o que ele faz, reprimindo, matando, aumentando o encarceramento. Então, tem que ter desmilitarização da polícia, tem que ter a unificação da polícia, tem que ter a democratização da polícia e tem que ter um conjunto de ações sociais que dê condições aos jovens e disputem os jovens, inclusive com o tráfico, com a milícia, né? Que dê possibilidades do indivíduo de estar inserido na sociedade de uma forma digna. Né? Então, esses são elementos de segurança que para nós são fundamentais. Não se trata de... As pessoas têm uma rusga, né, de discutir segurança investindo em mais repressão. Isso não resolve, até porque a violência só aumenta, porque ela vem, acaba que o aparelho que deveria garantir segurança vira o aparelho repressor, aquele que gera mais violência. E a outra coisa que é preciso ter conselhos populares de autodefesa. A população não pode ficar refém do tráfico de um lado e da polícia do outro. Minha prezada Vanessa, em primeiro lugar, é realmente te dizer que eu também tomei uma aula aqui pela professora Vanessa Portugal, que é muito bom escutar esse tipo de ponto de vista, de caminhos aí que a gente tem para seguir. Eu não estou aqui nesse momento para dar a minha opinião, eu estou aqui com o objetivo de escutá-la como candidata.
Mas não nego que muitas coisas que você falou aí, obviamente, tem mais do que sensatez, tem caminhos importantes para a gente seguir. Agora, se é este o modelo ou não que o Brasil, que o mundo vai seguir, é uma outra questão que o próprio tempo vai costurando, vai criando os caminhos para que a gente os atravesse e os percorra. Eu queria que você finalizasse essa nossa conversa fazendo uma definição, uma colocação de como que você, então, iria querer entregar o seu mandato 4 anos depois, ou 8 anos depois, a partir do momento de eleita como governadora de Minas Gerais. Eu queria que você sintetizasse nesses próximos minutos quais eram os seus sonhos e objetivos em relação a Minas Gerais e a deixar esse estado após os 4 anos de mandato ou 8 anos de mandato como governadora. Eu acho que tem várias questões, mas uma central é a formação de estruturas populares de participação, um processo de mobilização da classe trabalhadora para que as pessoas acreditem, gente, que não é natural. Não é natural passar fome, não é natural ficar desempregado, não é natural que o nosso meio ambiente esteja completamente destruído, sabe? E se a gente consegue criar estruturas populares fortes de luta, a gente consegue retomar o que é nosso. A gente consegue retomar parte da nossa terra para que a população tenha onde trabalhar, para que o alimento seja produzido. A gente consegue recuperar o direito ao nosso subsolo para que mineração não seja uma atividade destrutiva, que destrói as nossas vidas ao invés de melhorar as nossas vidas, né? E que a riqueza produzida do nosso trabalho comece a ser revertida naquelas coisas essenciais que nós precisamos. Então, um Estado com mais controle sobre a produção das riquezas, que seja capaz de gerar mais emprego e que seja capaz de atender às necessidades básicas da população. Agora, para isso tudo, eu vou repetir o que eu falei nessa entrevista inteira. Não tem salvadores da pátria. Não é votar na Vanessa, não é votar na Vera, não é votar no candidato X ou Y. A gente precisa, de fato, organizar a nossa classe para lutar e acreditar. Não é natural o que nós vivemos. E está nas nossas mãos mudar a nossa realidade. Não de forma individual, de forma coletiva. Minha prezada Vanessa Portugal, eu estou com 43 anos, eu já escuto aí o seu nome regularmente ao longo das últimas eleições, não tinha tido o privilégio de conhecê-la pessoalmente, nem de escutá-la com a profundidade que eu fiz hoje, assim como os nossos telespectadores. Queria te agradecer pela resistência, pela postura, sempre disponível para trabalhar pelo Estado, trabalhar pela população. Parabéns pela coragem, como mulher também, não só como política, como professora, mas também como mulher, enfrentando essas várias etapas aí que a gente tem que passar para ter um equilíbrio real entre homem e mulher, entre os cidadãos de maneira geral, independente de ser homem, de ser mulher, ter as opções aí negro, quais forem. Negra, indígena, LGBTI, né? Somos todas pessoas que temos que ter plenos direitos. Muito obrigado, queria te agradecer pela presença aqui no Eleições 2022 do canal Viver Brasil, agradecer obviamente a você que esteve acompanhando a palavra e os pensamentos da Vanessa Portugal, candidata pelo PSTU, ela é a 4ª colocada aí nas eleições desse ano. É o Zema, o Calil, o Carlos Viana, você e o Pestana, correto? Esse é o cenário que tem aí as pesquisas apresentado. Então, queria te dar parabéns e boa sorte nessa caminhada aí dos próximos dias. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado.